Eu sou a Leona Moscovita e hoje eu vou falar sobre Big Brother Brasil. Sacanagem, vou falar de Big Brother não, vou falar sobre um serial killer. Como sempre, eu vou pedir pra você dar um like nesse vídeo, pra você se inscrever aqui no canal, pra você comentar, pra você compartilhar esse vídeo com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. E também quero falar sobre a vaquinha que eu estou fazendo, que é pra mim conseguir comprar um PC novo, ou no mínimo melhorar um pouco esse meu, porque é muito difícil de eu conseguir editar vídeos nele, já que ele é bem antigo. E também tem muita coisa que eu quero fazer aqui, por exemplo, eu queria fazer gameplays de jogos de terror e eu não consigo por causa da qualidade do meu PC. Então se você puder ajudar, eu agradeço muito. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre Richard Ramirez, o que ficou conhecido como Night Stalker, o perseguidor da noite. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Nascido no dia 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, no Texas, Ricardo Ramirez era o filho mais novo de 5 irmãos. Os pais mexicanos dele migraram para os Estados Unidos em busca de melhoria de vida e emprego, e sempre essa história, o sonho americano. Então Ramirez ele teve uma infância muito difícil e também cercado de acidentes. Por volta dos 2 anos de idade, um móvel caiu na cabeça dele, o que fez com que ele tivesse que tomar mais de 30 pontos na cabeça. E quando ele tinha 5 anos de idade, ele, enquanto brincava num parque, foi atingido por uma balança. E por causa desses acidentes, ele começou a ter convulsões epiléticas, e que isso durou a infância e a juventude inteira dele. Seu pai era um ex-policial aposentado que servia na cidade de Juárez, no México. E ele era uma pessoa com um temperamento muito forte, ele era muito explosivo. E diversas vezes batia no Richard e em todos os outros irmãos dele. Então, para fugir das agressões do pai, Richard fugia para cemitérios e passava as noites lá nesses cemitérios. Então, nesse tempo, Richard começou a sair bastante com o primo dele, Miguel Ramirez. Seu primo, então, era veterano de guerra, lutou no Vietnã e tal. E esse primo, então, foi responsável em apresentar o mundo das drogas pro Richard, que com 10 anos já tinha fumado maconha junto com o primo. E esse primo dele, além disso, ele também mostrava uma coleção enorme de fotos de pessoas de mulheres que ele tinha estuprado e matado durante a Guerra do Vietnã. No ano de 73, então, o Richard, com 12 anos de idade, ele testemunhou esse seu primo Mike atirar contra a cabeça da própria mulher. Depois desse episódio, então, o Richard se mudou com a irmã mais velha dele e o marido dela. E aí, o marido dela começou a fornecer LSD pro Richard. Nessa época, então, o Richard já não ia mais pra escola e a vida dele era basicamente usar drogas. Ele simplesmente conseguiu um emprego e começou a complementar a sua renda com pequenos furtos que ele fazia. Logo após ele arranjar esse emprego, ele foi detido, pois ele foi pego estuprando uma mulher nesse hotel em que ele trabalhava. A acusação então não foi adiante, porque a vítima não retornou a El Paso para participar do julgamento. Depois desse episódio, então, ele ainda foi preso por 2 vezes por conter substâncias ilícitas. Drogas, foi preso por drogas. Aí então Richard se mudou para Califórnia, e aí que começaram os assassinatos. You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. Durante os primeiros dias que ele se mudou para Califórnia, ele conseguiu sobreviver vendendo maconha. E com o fim da mercadoria, ele começou a roubar carros e revender os pertences que ele roubava das pessoas. E tudo isso ele fazia para sustentar seu vício mais novo, a cocaína. Nessa altura, seu envolvimento com o satanismo ia crescendo, e ele já fazia parte também da Igreja de Satanás, que pra quem não sabe, realmente é uma coisa. Undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. Well, Satan admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Ele passou mais alguns meses preso por roubo de carro, mas como sempre, passou um tempo e ele já estava nas ruas de novo. Em 28 de junho de 84,
o Richard entrou na casa de Jane Willow, uma senhora de 79 anos que foi estuprada e esfaqueada até a morte. E além disso, ele também roubou várias pequenas coisas da casa dela. A polícia colheu marcas, impressões digitais, mas não conseguiram nenhum resultado, não conseguiram achar quem era o culpado daquilo. Ramirez então conseguiu um revólver calibre 22 que ele iria vir a utilizar nos homicídios que ele praticou na Califórnia. Em 85, na cidade de Los Angeles, Richard abordou Maria Hernandez, uma jovem de 22 anos, na porta da sua casa. Então, com seu revólver, ele atirou em direção da cabeça da Hernandez, que por sorte o tiro acertou na mão dela e ela caiu no chão e se fingiu de morta ali na hora. Enquanto ela se fingia de morta, ele entrou na casa dela e matou o marido dela de 34 anos. Então, nesse dia, ele deixou uma pista, que era um boné do AC/DC, que foi o que a polícia achou. Então aí eles começaram a fazer a investigação com mais firmeza. Na mesma noite, ele assassinou uma outra mulher num carro. Se eu for citar aqui todos os crimes que ele cometeu, esse vídeo vai ficar com 87 horas. E eu não quero que fique maçante, então eu vou falar as partes principais, tá bom? Em outro crime, um casal foi encontrado e a mulher estava sem os olhos. Ele arrancou os olhos dela. Como sempre, ele a estuprou e fez ela sofrer bastante antes de matar. E na região torácica do corpo dessa mulher, um risco na forma de um T ou uma cruz. E fora que as cenas dos crimes todas tinham pentagramas espalhados pelo lugar, tinha mensagens escritas com batom, escrito Salve Satanás, esse tipo de coisa assim bem levinha. Então, ligando os pontos, a polícia percebeu, finalmente, que era obra de um serial killer tudo aquilo que estava acontecendo. Então foi divulgado um retrato falado de uma das pessoas sobreviventes aos ataques do Ramirez. E ele ficou conhecido como o Perseguidor da Noite, ou Night Stalker. O Perseguidor da Noite, então, já possuía em seu histórico 34 ataques, onde praticou, dentre outros crimes, o número de 14 homicídios. No verão de 85, então, teve início a até então maior caçada humana da história. O Richard, ele não sabia que o nome dele tinha sido divulgado, que tinha um retrato falado, já sabiam quem era ele, só faltava pegar ele. Então ele foi visitar um parente no Arizona. Foi quando o funcionário de uma empresa de ônibus procurou a polícia, informou que o Ramirez havia viajado para a cidade de Phoenix, mas que havia comprado uma passagem de volta. A polícia então montou um cerco na rodovia para que assim que ele passasse, ele fosse preso. Então, uma funcionária da rodoviária que viu o Ramirez começou a gritar, alertando todo mundo que estava lá, entre policiais e pessoas que estavam passando ou indo viajar. Richard fugiu então, correu por mais de 3 quilômetros, enquanto mais de 40 viaturas faziam uma varredura na região. Então, ao tentar roubar um carro de uma moradora, os vizinhos perseguiram ele, agrediram e imobilizaram ele, tendo assim, finalmente, sido preso. Após sua prisão, então, Richard Ramirez invocou seu direito de silêncio. E durante os julgamentos ele não demonstrava em nenhum momento arrependimento ou alguma coisa do tipo. Na verdade, ele não demonstrava nem sentimentos direito. Quando ocorria a exibição de fotos das vítimas, ele gargalhava e ofendia as pessoas, os parentes das pessoas. Gritava constantemente, viva Satanás, e várias outras coisas sobre o satanismo, vocês sabem. O Richard, então, ele rejeitou uma série de defensores públicos e só aceitou ser defendido por 2 advogados sem nenhuma experiência, e por que disso ninguém sabe. Na verdade, as pessoas achavam que ele sim queria ser preso e logo. Em 20 de setembro de 89, após a 8ª de 165 testemunhas, então nessa noite ele foi finalmente declarado como culpado e foi sentenciado à pena de morte na câmara de gás. Na prisão, o Richard recebia muitas cartas de fãs, acreditem ou não, ele tinha fãs. E até começou um relacionamento com Doreen Liu, não sei falar esse nome. Então, na prisão mesmo, em 96, ele se casou com essa mulher. O Supremo Tribunal da Califórnia indeferiu seus pedidos em 2006, mantendo suas condenações e sua pena de morte. Então ele começou a alegar que não foi bem avaliado psicologicamente e que os advogados que defenderam ele não preenchiam os requisitos mínimos para exercer a profissão.
Isso tudo quando se aproximava o dia do seu... dia que ele ia morrer. E o cara era tão ruim, mas tão ruim, que ele faleceu dia 7 de junho de 2013, no hospital da prisão, vítima de um câncer linfático, enquanto aguardava no corredor da morte. Então, ele nem teve a pena dele mesmo. Ele nunca afirmou se os crimes que ele cometeu realmente tinham algo a ver com a religião dele, com o satanismo. A gente também nunca vai saber, né? Tem algumas entrevistas que ele fala sobre isso, que vocês viram aí, porque eu coloquei na edição. Bom, e o cara fez um monte de merda, foi preso, declarado culpado de tudo, corredor da morte, não morreu no corredor da morte. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Esse vídeo todo eu baseei basicamente nas informações que eu achei na internet, é claro. E também de um seriado na Netflix que chama Night Stalker, que assistam lá, que é muito bom, conta muito melhor toda a história dele. E eu acho que por hoje é só. Eu vou pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra vocês darem um like, pra vocês comentarem o que vocês acham sobre o caso, pra vocês também mandarem histórias pra mim poder contar aqui, porque se você não sabe, sim, eu conto histórias de terror aqui, vocês me mandam, eu conto, eu pego no Reddit também às vezes. É assim que funciona. Não se esqueçam, se vocês puderem me ajudar na minha vaquinha pra mim conseguir fazer esse canal ser melhor ainda. Nossa, convencida pra caralho, né? Porra! Gata. Mas então por hoje é só, boa noite e bons sonhos.